Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí do horário que você esteja assistindo. Cada um tem o seu cronograma específico, né? Tem gente que assiste à noite, tem gente que trabalha, assiste no dia seguinte, final de semana. Então, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Biologia Molecular. Estou muito feliz. Essa semana a gente está aprendendo muita coisa, né? A gente descobriu o que é biologia molecular, o que ela estuda, quais as estruturas do DNA, quais as estruturas do RNA, essas moléculas quimicamente, como que acontece replicação do DNA, como que acontece transcrição de DNA em RNA, como que é a tradução de proteínas, a importância dessas proteínas para o nosso organismo. A gente falou um pouco sobre os polimorfismos, que são capazes de diferenciar as pessoas uma entre a outra. Então, principalmente aí na identificação pessoal, nos microsatélites, que são aquelas regiões de sequências repetidas de tandem. A gente falou um pouco também sobre as mutações gênicas e cromossômicas. Falamos da epigenética e hoje nós vamos falar aqui sobre as técnicas e aplicações biomoleculares. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo desse curso, deixem aqui no meu Instagram, vou respondendo para vocês. Pode enviar mensagem por e-mail, tem aqui no final da aula o meu e-mail. Vocês podem deixar os comentários aqui também no site do 7 de setembro, logo abaixo dos vídeos. Então, na última aula, a nossa quinta aula, que é a aula de amanhã, eu vou pegar algumas dessas perguntas, aquelas que tiverem maior frequência, e tentar montar um slide só para esclarecer essas dúvidas. Beleza? Não deixem de seguir a professora Jéssica Giuliotti, equipe mais 7, porque eles postam semanalmente todos os cursos que são lançados. E aqui eu gostaria de agradecer a Jéssica pelo convite mais uma vez. Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Obrigada, Jéssica, fundadora do Centro Educacional 7 de Setembro. É com muito prazer, é uma grande honra estar aqui hoje com você, com vocês, né? Todos os alunos, todos que estão participando desse momento tão especial, aprendendo cada dia mais um pouco com biologia molecular, porque aqui eu não estou apenas transmitindo conhecimento, cada vez eu também estou aprendendo um pouco mais. Então, vamos começar falando de exames de DNA. Todo mundo aqui, eu acho que já assistiu o programa do Ratinho, certo? Quem é o pai da criança? Então, faz o exame, coleta o sangue para identificar quem é o pai da criança, através daquelas avaliações de regiões específicas do DNA, onde compara o DNA do suposto pai e o DNA da criança, principalmente as regiões de microsatélites, que são repetições de tandem que variam entre as pessoas, beleza? Então, esses exames de DNA, eles são usados geralmente para fins de identificação pessoal, avanços do século da era da genética, né? Então, hoje, se a pessoa deixa um fio de cabelo, se a pessoa deixa uma impressão digital, uma gota de sangue, se a pessoa põe saliva, qualquer coisa consegue identificar quem é a pessoa. Conseguimos isolar o DNA. Então, é importante hoje esse projeto Genoma, porque a gente consegue identificar também, detecção de infecções. A gente consegue identificar o genoma da pessoa saudável e já foi identificado o genoma de várias doenças genéticas. Então, assim, a pessoa que tem, por exemplo, anemia falciforme, nós já conhecemos a sequência genética da anemia falciforme. Então, se o paciente tem suspeita de anemia falciforme, vamos coletar o sangue dele, vamos comparar com o genoma conhecido da anemia falciforme. Se bater, é porque ele tem anemia falciforme. Também é muito utilizado para determinar paternidade com confiabilidade e disputas legais para fins de pensão alimentícia. Então, consegue identificar aí o suposto filho, o filho e quem é o suposto pai, através de exames de DNA, avaliação, sequenciamento genético. Casos criminais, casos médicos, aconselhamento genético, que a gente consegue fazer os exames e aí, o pai tem a doença, a mãe tem a doença, vamos avaliar o material genético do pai e da mãe e ver se alguém tem a doença. A doença é dominante? É recessiva? Qual a probabilidade do filho ter a doença? O que a gente pode fazer para esse filho não ter danos graves com essa doença? Tem alguma forma de evitar que essa doença venha no filho? Alguma dieta que a mãe pode passar para o bebê quando criança pode ajudar
a não desenvolver essa doença. Então, tudo isso é importante, tudo isso tem contribuição. O exame de DNA é uma coisa muito nova, que vem sendo muito utilizada. É um pouquinho mais caro do que o exame de sangue, né? O teste de paternidade hoje deve ter o quê? 500, 600 reais. Hoje é mais acessível, mas antigamente, quando foi descoberto o teste de paternidade, era muito caro. Era caríssimo o teste de paternidade. Hoje são muitos kits, muitos laboratórios que abriram aí, cada um vem identificando cada vez um novo kit diferente laboratorial, kits mais baratos, então vem se tornando mais acessível. Mas antigamente era muito caro. E aí, pessoal, a gente consegue isolar o material, a amostra biológica, seja do sangue, da saliva, da mucosa, né? Seja aí da pele, faz uma biópsia da pele. Então, consegue coletar ali qualquer célula do seu corpo e isolar o DNA, porque o DNA fica dentro do núcleo da célula, tá bom? Então, pode ser um resto fóssil, um osso, então a gente consegue isolar propriedades, tentar identificar. A menos que seja um osso tipo, muito, muito degradado, mas se não for, a gente consegue ainda identificar ali. Bom, e aí esse material genético ele é isolado, e aí as amostras de tecido, por exemplo, de animais, elas devem ser colocadas em álcool absoluto imediatamente após a coleta e trocadas após 24 horas. Então, tem algumas amostras, algumas células específicas do nosso corpo que tem que ter um tratamento especial. Por exemplo, essa amostra de tecido. Então, tem algum tipo de amostra que tem que ter armazenamento adequado, temperatura ideal, troca de álcool e por aí vai. Amostras de partes vegetais devem ser lavadas e secadas com sílica. Então, para todas as amostras congeladas em estoque, é preferível o fracionamento em pequenas alíquotas para que o material não sofra descongelamento sucessivo, que poderiam contribuir para a oxidação do tecido e degradação do DNA. Eu, por exemplo, no meu doutorado, eu usava amostra de sangue. Então, eu ia no hospital, pegava a amostra de sangue dos pacientes, e aí esse sangue eu fazia o isolamento do RNA, porque eu avaliava a expressão gênica. Eu avaliava o gene, né, se ele produzia a proteína. Eu avaliava se o gene estava ok, se eu tinha o gene e se eu tinha a proteína. Eu fazia um método imunológico de proteína. Então, essa célula do sangue, que eram os leucócitos, né, monócito, linfócito, neutrófilo, eu congelava a menos 80 graus Celsius. Então, eu coletava esse RNA mensageiro, né, com um kit específico, pegava lá o sangue, isolava, por exemplo, o neutrófilo. E aí eu pegava um kit específico para isolar apenas o RNA mensageiro do neutrófilo. Isolava apenas o RNA mensageiro. Congelava esse RNA mensageiro em menos 80 graus Celsius para depois avaliar, fazer a amplificação, né, transcriptase reversa, onde eu pegava o RNA mensageiro, transformava ele em DNA, e esse DNA eu fazia bilhões de cópias para depois avaliar lá a inflamação. Então, eu conseguia congelar a menos 80 graus Celsius e ele tinha uma boa qualidade. Eu não poderia ficar descongelando ele, tipo assim, tira do menos 80, leva para a temperatura ambiente. Eu não podia. Ele tem que ficar sempre gelado para que ele não tivesse degradação, esse RNA mensageiro. Então, existem diagnósticos que necessitam de isolamento do DNA. Outros diagnósticos, você tem que isolar o RNA. Por exemplo, eu isolava RNA porque eu analisava expressão gênica, avaliava o gene, eu precisava ver se o RNA mensageiro estava ativado. Então, eu avaliava o gene e depois eu avaliava se estava produzindo a proteína. Mas, o DNA, você pode isolar apenas o DNA. O DNA ele é utilizado para diagnóstico, que ele é muito sensível e específico. Ele é utilizado na medicina para estudo do câncer, identificação de doenças, processos evolutivos como filogenias, estudos populacionais, para avaliar o genoma, para avaliar investigações de perícia, de paternidade. Então, todos esses diagnósticos podem usar o DNA. Mas, por exemplo, a avaliação de expressão gênica. Eu preciso ver se o gene está ativado, se o meu RNA mensageiro está ativado. Eu preciso ver isso. O RNA mensageiro é quando você tira os introns e deixa só o exon. Eu preciso avaliar o RNA mensageiro. Então, eu precisava de ver se esse RNA mensageiro estava produzindo proteínas inflamatórias.
Eu aplicava um tratamento nas minhas células do sangue e eu tinha que observar se esse tratamento com luz, que era o tratamento que eu fazia, estava reduzindo os mediadores inflamatórios. Eu tinha que ver se esse gene ele reduzia com o tratamento, certo? Então, aqui você consegue fazer transcriptase reversa. Então, eu pegava esse RNA e transformava ele em DNA, para depois avaliar o DNA. Esse RNA, ele tá ok? Ele consegue se transcrever em DNA? Consegue, porque lembra que o RNA ele tem a ribose ela tem a hidroxila OH, e essa ribose ela pode se transformar em desoxirribose, perder o O e ficar só o H. Então, o RNA ele tem um caminho que ele volta para DNA, é uma transcriptase reversa. E aí eu consigo ver se o meu RNA mensageiro está ativo, se o meu gene está sendo, se eu estou tendo avaliação gênica. E aí tem outros métodos, como Nortem, avaliação de RNA, RT-PCR, que é a transcriptase reversa, construção de bibliotecas de cDNA. Então, eu consigo isolar tanto DNA quanto RNA. São kits laboratoriais específicos e para cada diagnóstico, depende do que você vai avaliar. Ah, eu vou avaliar a expressão gênica, então é melhor eu isolar o RNA e depois fazer a transcriptase reversa, que é transformar ele em DNA. Ah, não, eu quero avaliar teste de paternidade. Então, vê o DNA já direto. E aí, tanto faz, né? Você pode, tem diversos kits que você pode utilizar, isolar DNA, RNA, depende da sua análise. Então, extração de DNA e RNA. Então, o DNA, ele pode se autorreplicar, ou ele pode se transcrever em RNA. Esse RNA, por sua vez, ele pode voltar a ser DNA, por transcriptase reversa. Então, aquelas letrinhas que foram codificadas, por exemplo, colocar aqui, ó, caneta. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, A, C, T, G, certo? Então, isso aqui é 5 linhas para 3 linhas. Então, aqui a gente vai fazer a fita antissenso, que é a fita contrária. Então, aqui onde é a Aguinaldo Timóteo, Gal Costa, GC, Aguinaldo Timóteo, GC. Vou fazer RNA mensageiro. Agora é RNA. Eu faço pela fita antissenso, certo? RNA mensageiro. Então, onde é T, vai ser A. Onde é G, vai ser C. Onde é A, aqui era Aguinaldo Timóteo, mas o Timóteo a gente troca por Uracila. Onde é C, é G. Então, eu isolei das minhas células o RNA mensageiro. Eu tenho uma técnica que eu isolo só o RNA mensageiro, tá bom? São kits específicos. Eu consigo descartar o que tem de DNA e deixar só o RNA mensageiro. E aí, se eu quiser, eu posso transformar ele novamente em DNA. Tem outra técnica que é usada laboratoriamente. É um kit que a gente usa no laboratório, que chama uma técnica de DNA complementar, que a gente transforma esse RNA em DNA novamente, tá? Então, RNA consegue se transformar em DNA novamente por transcriptase reversa, ou esse RNA ele pode se autorreplicar, também existe essa técnica. E aí o RNA produz proteína. A avaliação gênica é o quê? É quando eu preciso avaliar se o gene está ativado. Por exemplo, uma célula inflamada, ela produz muito uma citocina que a gente chama de IL-6. É uma citocina, um mediador inflamatório. Então, uma célula do sangue, quando está inflamada, ela tem aumento de IL-6. O IL-6 é uma proteína. Então, era um gene, né? Um pedaço de DNA que se transcreveu em RNA e esse RNA produziu a proteína IL-6. Eu preciso ver se o meu tratamento está reduzindo esse IL-6 porque ele é inflamatório. Então, eu preciso ver se o meu tratamento está reduzindo o RNA responsável de produzir a IL-6. Então, era isso que eu avaliava. Então, o meu tratamento, ele tinha que reduzir a expressão gênica de IL-6. Então, ele tinha que reduzir essa produção de IL-6, tinha que reduzir esse RNA mensageiro. Não era para produzir. Então, aqui, ó, você consegue fazer trabalhos coletando sangue, centrifuga esse sangue, e aqui você pode fazer a extração do DNA ou do RNA. Então, aqui é uma técnica que a gente usa, que é a que eu usava, a gente fazia isolamento com clorofórmio, álcool, é um kit específico. Então, aqui depois da centrifugação, ó, a gente tem essa parte superior, o RNA, que é a parte aquosa.
Essa parte branca, que é a interfase DNA, que é essa parte de baixo, a gente tem proteínas, lipídios, todos os outros compostos que tem dentro da célula. Então, é um kit que eu consigo pegar o material do sangue, isolar o RNA, o DNA e as proteínas. E aí você vê o que você quer avaliar. Extração de RNA plasmático, armazena a menos 80 graus Celsius. Era isso que eu fazia no meu doutorado, beleza? Então, eu fazia extração de RNA para avaliar se o RNA mensageiro estava ok. Então, depois de isolar o RNA mensageiro, eu voltava ele para DNA e aí fazia essa amplificação do DNA. Fazia milhões de cópias de DNA para ficar melhor de observar. Porque quando eu tenho pouquinho, como eu pegava bem pouquinha célula, a gente tem dificuldade de avaliar. O ideal é fazer bilhões de cópias desse DNA e aí no computador, no programa, a gente consegue avaliar corretamente. Então, pessoal, extração, a gente consegue fazer extração de DNA ou RNA. Eu passei esse vídeo aqui no curso de genética, extração de DNA da banana, onde eu fiz extração de DNA da banana de uma forma simples, prática e fácil. Então, aqui, ó, extração de DNA da banana com a professora Kaline. Mostrei para vocês como que faz o isolamento do DNA da banana, se alguém quiser estudar algum dia DNA da banana. Tá no YouTube, tá bom? Então, vocês podem assistir lá, se alguém quiser tentar em casa, depois me falar como foi a experiência. Mas eu vou deixar para vocês aqui um novo desafio, que agora é a extração de DNA do morango. Então, façam vocês em casa, eu ainda não fiz. Vou esperar vocês fazerem, aí me mandem os vídeos, façam os vídeos para eu postar. Quero ver todo mundo fazendo extração do DNA do morango. Vou postar no meu Instagram, então pode me enviar para eu postar. Quero ver todo mundo fazendo extração de DNA do morango, tá bom? Pegue 3 morangos, coloque os morangos dentro de um saco plástico, macere-os, né? Que pode colocar numa bacia e apertar assim também, né? Pressionando os morangos com os dedos até obter uma pasta quase homogênea. Transferir a pasta do morango para um becker. Em outro becker, misturar 150 ml de água quente, 65 graus, uma colher de sopa de detergente e uma colher de chá de sal e cozinha. Então, o detergente é para quê? Para abrir a membrana lipídica das células. Essas células, elas têm uma composição de fosfolipídio. Então, o detergente, ele é importante para abrir a membrana lipídica da célula, assim como a gente fez no DNA. Nós colocamos detergente que abriu essa membrana lipídica. Aí vai adicionar aqui uma colher de sal, que também vai participar desse processo. Mexe bem com o bastão de vidro, porém devagar para não formar espuma. Então, coloca cerca de 1/3 da mistura de água, sal e detergente sobre o macerado de morango. Misturar levemente com o bastão de vidro. Então, o sal também vai auxiliar ali na liberação do DNA. Incubar em temperatura ambiente por 30 minutos, mexer de vez em quando com o mesmo bastão. Colocar uma peneira sobre um recipiente limpo e passar a mistura pela peneira para retirar os pedaços de morango que restaram. Colocar metade do líquido peneirado em um tubo de ensaio e colocar apenas cerca de 3 dedos no fundo do tubo. Despejar delicadamente no tubo, pela parede, sobre a solução 2 volumes de álcool. Não misturar com a solução. Então, coloca o álcool bem devagarinho, assim, na parede do tubo. Aguardar 3 minutos e o DNA vai começar a precipitar. Eu não fiz essa experiência, mas eu espero que vocês façam e que seja um sucesso. Vejam como que eu fiz aqui a extração de DNA da banana, que é mais ou menos parecido. Só que a metodologia é diferente. Essa daqui eles usam água quente, né, para liberar, ajudar a liberar, né, água quente, ó, água quente. Então, vou esperar aí os vídeos, tá bom? Tô ansiosa. Bom, então a gente precisa pegar a amostra do sangue, da pele, do catarro, da saliva, seja o que for, a amostra do paciente, e aí a gente vai pegar e vai fazer o isolamento de DNA ou de RNA, de acordo com o seu objetivo. Depois disso, a gente tem que quantificar esse DNA, esse RNA. Por exemplo, eu fazia o isolamento do meu RNA mensageiro e eu precisava ver se ele tinha pureza, se ele estava um RNA bom. Porque vai que estava um RNA degradado por enzima, né? Precisa ver se o meu RNA tá bom. Então, o DNA, ele possui, DNA ou RNA, ambos possuem leitura de absorbância em um comprimento de onda na faixa de 260 nanômetros. Isso aqui é um equipamento que a gente usa para quantificar DNA e RNA, ele chama nanodrop. Então, é um espectrofotômetro, né? Que ele absorve lá, ele vê a absorbância em quantidade de luz. Então, esse DNA ou RNA, ele tem uma leitura de absorbância
em 260 nanômetros e as proteínas, a absorvância em 280 nanômetros. Então, tem uma razão aqui no equipamento 260, 280, mostrando a pureza do DNA ou RNA. Pessoal, é assim, é um equipamento, você pega lá um pouquinho do líquido do seu DNA ou do seu RNA, que era o que tinha no sangue, e coloca aqui. Tem um lugarzinho aqui que a gente põe a gotinha. Tampa, esse aqui a gente levanta, esse fio, levanta. Põe a gotinha do seu DNA ou RNA, baixa o fio. O equipamento já mostra para você. É tudo computadorizado. Hoje é tudo muito prático. Então, ó, põe a gotinha aqui, ó, tá vendo? Uma gotinha, bem pouquinha, é 1 microlitro. A gente mede com essa pipeta volumétrica. E aí, aqui no gráfico, lá no computador, aparece pra gente, no programa. Ó, relação 260, 280. 1,97. Então, quer dizer que o DNA aqui, nesse caso é DNA. Eu consigo selecionar aqui para RNA, se eu quiser também. Ou eu consigo selecionar para proteína, depende do que eu quero avaliar a pureza. Então, aqui nesse caso é DNA, ele está com uma pureza 1,97, está ótima. A pureza do DNA ela é considerada boa, tanto do DNA quanto do RNA, quando é acima de 1,8. Quando é abaixo de 1,8, quando é 1,7, 1,6, quer dizer que esse DNA está um pouco zoado. Então, você põe aqui para quantificar DNA e RNA, e aí se tiver uma pureza boa, ó, ele faz esse gráfico, essa curva subindo. Se esse gráfico tiver assim ou assim, quer dizer que está ruim, não está bom para avaliação. Então, o primeiro passo para fazer os testes de amostra de paciente é isola primeiro o material genético, depois você quantifica para ver a pureza. Quanto que eu tenho? Eu tenho aqui 104 nanogramas de DNA por microlitro, que é aquela quantidade, aquela gotinha que eu coloquei. Ah, tem muito DNA, tem pouco DNA, porque trabalha com matemática também, viu? Nessa parte de biologia molecular. Tem que calcular. Ah, em uma gotinha eu tenho 100 nanogramas de DNA, mas eu preciso de 500 nanogramas de DNA para análise. Então, a gente tem que ir fazendo regra de 3 para calcular. Se em uma gotinha dessa, que é 1 microlitro, eu tenho 104 nanogramas, quantas gotinhas eu vou precisar para ter 500 nanogramas? Então, a gente vai fazendo esses trâmites. Eu tenho um caderno ali, não sei se dá para eu pegar para mostrar para vocês, que é só de cálculo de matemática que eu fazia de RNA e DNA. Para fazer, eu tenho que fazer, por exemplo, eu usava vários grupos de vários pacientes. Então, tem que pegar a mesma quantidade de DNA de todos os pacientes para ver se o tratamento está sendo eficiente em todos os pacientes, verificando a mesma quantidade de DNA para todo mundo. Então, ó, o que eu fazia depois de então? Aqui eu peguei o RNA, no meu caso, que é avaliação gênica, esse cara usou DNA. E aí, a partir de agora, eu pego o RNA mensageiro e tenho que fazer a transcriptase reversa. Eu tenho que pegar ele e voltar a ser DNA. Então, aqui tem aqui, ó, o exemplo. Reação em cadeia de polimerase. O que a gente vai ver hoje? O que é essa reação de cadeia em polimerase, que é o PCR? Então, é uma amplificação de uma sequência de DNA. Eu faço milhões de cópias do DNA. Então, aqui, ó, por exemplo, peguei uma célula aqui de um tecido, da pele, no meu caso era célula do sangue, isolei o RNA mensageiro, porque eu quero ver a variação do RNA mensageiro. Então, peguei o RNA mensageiro aqui, tananã, tananã, vou transformar ele em DNA. Então, esse RNA mensageiro, eu faço uma transcriptase reversa e transformo ele em DNA. A gente chama de cDNA, que é DNA complementar. Quer dizer que é um DNA complementar ao RNA mensageiro. Ele voltou a ser DNA. Aí eu pego esse DNA aqui, que são 2 fitas, né? E faço aqui milhões de cópias para que eu tenha uma avaliação mais precisa. Então, isso é reação em cadeia de polimerase ou PCR. É uma técnica utilizada na biologia molecular para fazer cópias de DNA. Tá bom? Então, o que é PCR, Karine? PCR é uma técnica utilizada na biologia molecular para fazer muitas cópias de DNA. E aí, como eu avalio expressão gênica, eu pego o meu RNA mensageiro que eu isolei e faço aqui uma transcriptase reversa. Eu volto ele a ser DNA para que então eu faça a amplificação. Então, aqui, ó, eu coloco nesse tubo, coloco a minha amostra, transcriptase reversa, que é uma enzima que é capaz de fazer essa transcriptase reversa, transformar o RNA mensageiro em DNA,
e aí eu coloco aqui o meu RNA mensageiro do meu sangue e coloco aqui várias bases nucleotídeas, que a gente chama de DNTP. Eu coloco lá A, G, C, T, porque essa transcriptase reversa vai usar esses nucleotídeos e vai fazer aqui uma nova fita de DNA. Então, eu tenho aqui o RNA mensageiro, aí vem aqui a transcriptase reversa e usa aqui e faz um novo cDNA, tá bom? E aí, depois do cDNA, a gente vai fazer o PCR aqui, onde faz milhões de cópias. Então, depois que eu tenho esse DNA complementar novo, que eu produzi, né, eu mesmo produzi, eu faço aqui milhões de cópias dele, tá bom? Através desse processo que a gente usa DNA polimerase, que é quando a gente vai fazendo milhões de cópias. Lembra que a DNA polimerase é quem faz as cópias do DNA. Então, pessoal, é muito protocolo. Biologia molecular é muito protocolo. Não é uma coisa que eu vou me apegar, é difícil tal, não. Para tudo que a gente vai fazer, tem um protocolo. Vou pegar aqui meu caderno. Peraí. Ó, eu tenho um caderno que eu usava aqui, que é só caderno de protocolo. Então, eu usava aqui um caderno. Ó, por exemplo, extração de RNA. Não sei se dá para ver aqui. Extração de RNA. Então, eu anotava aqui no caderno o que fazia. Como que faz extração de RNA? Tem o passo a passo. Limpa a bancada, separa os reagentes, separa o cloroforme, isopropanol, etanol. E aí a gente vai seguindo passo a passo. São protocolos específicos que a gente usa para cada técnica. Então, primeiro é pensar assim, eu preciso isolar o DNA ou RNA. No meu caso, a avaliação gênica é o RNA mensageiro. Depois eu transformo esse RNA mensageiro em DNA novamente, para que eu faça milhões de cópias e eu consiga avaliar esse DNA que veio através do meu RNA mensageiro. E se esse RNA mensageiro não estiver bom, a pureza dele não estiver boa, então eu nem vou passar para as fases adiante, porque vai ser gastar kit à toa. E esses kits de biologia molecular são todos caros. Então, são kits que custam 2, 3 mil reais. Então, é caro fazer biologia molecular, tá bom? Então, tem que ser tudo de forma muito precisa, tudo muito cuidadoso, tudo anotado no caderno. Eu tinha protocolo para cada detalhe. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar com isso, tem que trabalhar de jaleco, de touca, de máscara, de óculos, porque se eu pego numa amostra do sangue de outro paciente, eu posso contaminar com o meu DNA. Então, ao invés de avaliar o DNA do paciente, eu vou avaliar o meu. Então, por isso que precisa fazer tudo com o EPI adequado. Então, pegava lá o sangue do paciente, isolava o RNA mensageiro, fazia o DNA complementar e as cópias. Esse aqui é o kit que eu usava para transformar o RNA mensageiro em cDNA, então era através desse kit, e aqui é o kit que eu usava para fazer lá o PCR. Quando eu fazia aqui, começava a fazer os milhões de cópias. Então, o PCR ele tem etapas específicas. Então, para fazer essas milhões de cópias, existem etapas específicas. Então, esse é o kit que eu uso. Os reagentes, eu ponho o DNA complementar lá, TAC polimerase, os primers, são os primers de iniciação, né, que a gente usa. Lembra que a primase adicionava lá na replicação? Tampão, água, e aqui eu ponho os nucleotídeos, ACGT. Então, eu ponho todos esses reagentes no tubinho e aí ele vai passar por um processo em um aparelho, é uma máquina que faz o processo de reação em cadeia de polimerase. Então, tem a fase inicial de desnaturação, 94 graus Celsius, bem quente. Depois reduz aqui a temperatura para 57 graus e depois volta para 72 graus. Esse processo de etapas de reação de cadeia em polimerase dura mais ou menos em torno de 2 horas e meia. Então, cada cópias de DNA eu esperava 2 horas e meia. Então, vou avaliar 3 pacientes para ver se eles reduziram o fator inflamatório, o gene da IL-6. Eu pegava o gene da IL-6 dos 3 pacientes, transformava em DNA complementar. Esse DNA complementar eu tinha que fazer milhões de cópias dos 3 pacientes. Então, adicionava aqui junto com o primer de iniciação e os nucleotídeos para fazer as réplicas, os milhões de cópias em 3 processos. Então,
Aqui eu vou explicar para vocês cada etapa do PCR, da reação em cadeia de polimerase. Então, pessoal, PCR é engraçado, porque tem várias coisas que significam PCR. Tem o PCR, que é reação em cadeia de polimerase, que a gente usa na Biomol, e tem PCR proteína C reativa, que é uma proteína que a gente tem no corpo quando tem uma inflamação aguda. Então, por exemplo, uma bactéria me infectou. Então, eu vou ter um aumento na proteína C reativa. Então, tem que ter cuidado na hora de falar PCR, de qual PCR está se referindo. Tem exames laboratoriais que o médico fala assim, eu vou dosar a sua PCR, mas é proteína C reativa, tá? Fase aguda da inflamação. A pessoa está com inflamação aguda, aumenta a proteína C reativa. Essa PCR aqui é reação em cadeia de polimerase. Ela vem do inglês, tá bom? Então, na primeira etapa, que é a fase da desnaturação, 94 graus Celsius, é quando a gente vai ter aqui a abertura do DNA. Então, a fita do DNA do meu paciente, na primeira etapa, ela vai ser aberta para iniciar as cópias. Lembra que quem fazia isso era a helicase no meu organismo? Então, aqui nesse caso, eu vou ter um kit específico para fazer essa desnaturação. 94 graus Celsius. Imagina essa temperatura. 94 graus Celsius, ela é responsável por abrir aqui, ó, a cadeia do DNA. Segunda etapa é o anelamento. Então, depois que eu abrir essa cadeia, eu ponho aqui os primers, né? Aqueles primers de iniciação, para iniciar aqui a replicação. Eu coloquei um aqui da fita normal e coloquei um aqui da fita reversa. Então, lembra que a gente tem duas fitas, uma fita no sentido 5 para 3 linhas e uma de 3 para 5 linhas. Então, é uma fita contínua, lembra que a gente tinha? E a fita descontínua, que era dos fragmentos de Okazaki. Então, nesse caso, como a gente está fazendo uma coisa laboratorial, eu já ponho um primer em cima e um primer embaixo. Então, a segunda etapa do anelamento é quando os primers eles são aqui ligados para que tenha aqui a replicação. E a terceira etapa é a etapa de extensão, que vem aqui a minha enzima, a TAC polimerase, e ela faz aqui, ó, a extensão dos nucleotídeos. Lembra que eu coloquei aqui eu coloquei vários nucleotídeos lá na reação? Eu coloquei esses nucleotídeos. A TAC polimerase, ela vem só grudando os nucleotídeos, ó, fazendo a cópia. E aí essas cópias de DNA é uma cópia exponencial. Então, eu tenho aqui um DNA, que depois ele faz 2, 2 faz 4, 4 faz 16. Então, é exponencial. Em 2 horas e meia, eu vou ter milhões de cópias de DNA e eu consigo fazer uma avaliação bem bonita desse DNA. Então, aqui, ó, PCR, reação em cadeia de polimerase, é quando eu tenho aqui o DNA, ele vai desnaturar com o calor, 94 graus Celsius, e vai se abrir, essa fita. Aí vem a associação dos primers na próxima etapa, que é o anelamento. E a última etapa é a fase de extensão, quando a TAC polimerase ela vem fazendo as cópias do DNA. Então, pessoal, é importante a gente lembrar que essa TAC polimerase é uma enzima que ela consegue trabalhar numa temperatura alta. Ó quantos graus Celsius que é a última etapa. 72 graus Celsius. É muito quente, né? 72 graus Celsius é muito quente. Então, essa TAC polimerase, ela consegue trabalhar, fazer essa extensão de nucleotídeos a 72 graus Celsius. Essa TAC polimerase, esse nome, TAC, vem de termos aquáticos, que é uma bactéria encontrada sobrevivendo a altas temperaturas em Gers, no Yellowstone National Park. Então, é uma bactéria que ela consegue sobreviver em temperaturas altíssimas e ela produz uma enzima chamada DNA polimerase, a qual amplifica o DNA a partir do anelamento com os primers em alta temperatura. Por isso que a gente usa essa TAC polimerase, que é para ela conseguir fazer aqui a extensão do DNA. E assim a gente vai ter aí nossos milhões de cópias. A partir de um pouquinho de sangue do paciente, eu tenho ali, eu consigo fazer aqui bilhões de cópias, um crescimento exponencial aqui no aparelho. Então, eu tinha aqui um DNA, uma fita, dupliquei, 2 viraram 4, e depois a gente vai ter um total de 30 ciclos, vou ter aqui milhares de fitas de DNA, consigo fazer aqui uma avaliação no meu computador, tem um programa específico para a gente avaliar o DNA, e aí eu consigo ver se eu tenho o paciente que não tem o tratamento e o paciente que tem o tratamento. Esse paciente que recebeu o tratamento, ele tem menos genes, ele tem menos cópias de gene inflamatório, comparado com o paciente não tratado.
Então, o paciente tratado, ele tem menos genes inflamatórios em relação ao paciente não tratado, tá bom? Então, tratamento diminui a inflamação em relação ao não tratado. Então, era assim que eu conseguia avaliar a inflamação de pacientes, através do tratamento com fotobiomodulação. Então, isso aqui é um gráfico que a gente consegue ver o limiar da fase exponencial, que é o crescimento de número de cópias. Então, é tudo programado. Então, são programas específicos, a gente faz a estatística das análises, tem tudo os protocolos certinhos, tá bom? Se um dia vocês forem trabalhar, desenvolver pesquisa científica, vocês vão ver que é uma coisa muito gostosa, fazer análise, pegar as amostras, fazer todo esse processo. É trabalhoso, não vou mentir para vocês. Fazer toda essa estatística de todas essas análises é trabalhoso, noite sem dormir, mas é uma coisa que a gente faz com gosto, porque é muito bom, assim, é muito gratificante você pegar a amostra do paciente, fazer todo esse processo e depois ver que o tratamento teve efeito, não teve efeito. Então, é uma coisa fantástica. Então, o PCR em tempo real, ele tem aplicações aqui na quantificação, detecção de carga viral, então eu consigo ver quantas cópias do vírus eu tenho no paciente. Ó, imagina que aqui eu consigo ver. Peraí. Apontador de laser. Imaginem que aqui eu consigo ver se o paciente tem uma carga de vírus muito alta. Por exemplo, foi infectado com Covid-19, eu consigo ver através do PCR quanto que está a carga viral desse paciente por meio de um exame de PCR. Esse é o exame que é feito lá para detecção, o exame de DNA que é feito no paciente, tá bom? Detecção do número de cópias de um gene, análise de expressão gênica, então a gente consegue ver a quantificação do gene. Então, o princípio da PCR é o quê? A amplificação enzimática de uma sequência de DNA, explorando a sua capacidade de duplicação. Então, uma fita simples é o molde para a síntese de novas cadeias complementares. Então, a partir de um pouquinho de DNA, a gente consegue fazer muitas cópias para fazer análise. E aí tem a enzima DNA polimerase, que vai adicionando os nucleotídeos e produzindo milhões de cópias ao final da reação. A alta sensibilidade do método de PCR, bem como a sua especificidade, nos permite amplificar uma sequência-alvo, mesmo que a partir de amostras com baixo grau de pureza e de quantidades mínimas de DNA, o que torna o método viável não só para a pesquisa básica, mas também para a pesquisa aplicada. Então, embora a gente tenha ali o criminoso deixou na cena do crime um fio de cabelo, a gente não tem quase nada de DNA, a gente consegue pegar esse mínimo DNA que tem aqui no fio de cabelo e fazer uma amplificação em milhares de cópias para que a gente tenha ali um diagnóstico exato, específico, com alta especificidade. Então, hoje o exame mais aceito que a gente tem é o exame de DNA, porque é um exame muito específico, tá bom? Aplicações do PCR, então o PCR, que é essa reação de cadeia em polimerase, olha a moça fazendo aqui a impressão ó, de milhares de cópias de DNA. Então, ela pode ser utilizada em detecções de deleções ou inserções determinadas pela geração de produtos amplificados que apresentem alterações em seu tamanho. Então, a gente consegue ver, através do material genético do paciente, se ele tem alguma inserção ou deleção ali. Detecção de mutações pontuais, substituição de bases, polimorfismos, a gente consegue identificar o teste de paternidade, consegue identificar também pelo PCR. Então, pega ali um pouquinho de amostra do paciente, um pouquinho de sangue, faz essa amplificação e a gente tem ali uma quantificação exata, uma comparação exata. Diagnóstico pré-natal, pré-implantacional, doenças herdadas, na tipagem para transplantes de órgãos, para ver se é compatível ou não é, detecção de polimorfismo para HLA, diagnóstico aí de doenças como câncer, na medicina forense, que é a DNA fingerprint de impressão digital, no diagnóstico de doenças infecciosas. Então, esse PCR, essa reação em cadeia de polimerase, é o nosso padrão ouro hoje, para muitos diagnósticos, principalmente Covid-19, que é o exame que a gente vem utilizando. Então, aqui eu tenho o RNA, ele faz a transcriptase reversa em DNA complementar, e esse DNA complementar aqui, ele passa pelo processo de PCR, que é de amplificação. Desnaturação, abre a cadeia, abre as fitas, anelamento, quando o primer se liga, e extensão, quando ataque polimerase vem aqui e faz uma cópia. Então, aqui nós temos o produto amplificado, muitas cópias de DNA, e a gente depois consegue pegar esse DNA amplificado e fazer o método de eletroforese, que é
protocolo que a gente utiliza que coloca regiões específicas do DNA para correr assim num gel que a gente chama gel de eletroforese. E é a partir daí que a gente consegue comparar as bandas de DNA nos testes aí de paternidade, por exemplo. Então, aqui o DNA da criança, aqui da mãe, do pai. Então, é assim que a gente pega, através do PCR. Então, a gente precisa de uma quantidade de DNA suficiente para fazer esse gel de eletroforese. Então, é o ideal é primeiro fazer a amplificação do DNA, conferir a pureza direitinho e verificar depois aqui a eletroforese. Aqui tem um exemplo de uma visualização de DNA em luz ultravioleta. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, qual que é o DNA da criança, qual é do pai, da mãe, etc. É importante, durante essas realizações desses testes, ter ali um controle de contaminação, porque lembrando que qualquer coisa contamina o DNA genômico. Então, tem que ter cuidado no fluxo laminar, que é a região onde a gente trabalha, manipulando a amostra biológica dos pacientes, separação, então tem que ter uma área para trabalhar só com RNA, outra só com DNA, para que não tenha contaminação. Desinfecção frequente da luz ultravioleta para desinfectar o ambiente, para ter ali a lise de bactérias. A luz ultravioleta ela serve para matar a bactéria, então ela faz com que essa bactéria ela entre em apoptose. Por isso que a gente não pode ficar exposto à luz ultravioleta, porque ela é capaz de alterar o nosso DNA e causar mutação, igual ela faz na bactéria. A luz ultravioleta, ela pega a bactéria, faz a bactéria entrar em apoptose. Então, ela faz uma mutação na bactéria, inibindo a proliferação dessa bactéria, induzindo a morte. Por isso que a gente põe assim, passa uma luz ultravioleta para deixar o ambiente estéril. Tem alguns hospitais que utilizam isso. Liga a luz ultravioleta para esterilizar o ambiente. A gente faz isso também no laboratório. Autoclavar o material biológico, então eu vou trabalhar com, por exemplo, os tubos de plástico, eu preciso autoclavar numa temperatura de mais de 120 graus Celsius, que é tipo uma panela de pressão, que é tipo quando vai esterilizar alicate de unha. Então, eu preciso autoclavar todos os materiais que eu vou utilizar ali durante o meu experimento. Acondicionamento como lixo hospitalar, então todo material biológico colocar no lixo branco, que é o lixo de amostra biológica contaminante. E aí trabalhar em acesso restrito, roupa e cabelo preso, usar luva, jaleco, para não ter contaminação do material genético. Não fumar, não colocar dinheiro que contamina, alimento, não mexer no celular. É importante no laboratório de diagnóstico ter esse cuidado. Então, tem que ter a identificação, a área 1, que é a área de preparo de reagente, a área 2 de extração de DNA ou RNA, e a área 3, que é a área de reação, de amplificação e detecção. Então, cada etapa a gente faz em uma área, tem que ter cuidado para não contaminar. Então, eu faço o meu isolamento do DNA nessa sala, na sala seguinte é só para fazer o preparo dos meus reagentes na sala 1, na sala 2 eu faço só a extração do DNA ou RNA, e na sala 3 eu faço só o PCR, que é a amplificação desse DNA, e depois eu faço a análise lá, a detecção, que a gente faz os cálculos estatísticos. Aqui tem um GIF, ó, o protocolo de PCR, o cara fazendo aqui todo o exame, aí ele vai lá, faz o PCR, chega aqui, o resultado deu negativo. Então, assim, foi um resultado ruim. Aí ele faz o quê? Ele deita e chora, né? Eu, muitas vezes, quando ia fazer experimento, e aí chegava no final do experimento e ficava mal. Não vou falar a palavra aqui não, mas ficava zoado demais. E aí, o que eu fazia? Eu chorava. Ia para casa e chorava. Eu comia que nem uma tonta. Eu falava, hoje eu posso comer pizza, hoje eu posso comer chocolate, hoje eu posso fazer o que eu quiser, porque eu me matei de trabalhar e meu resultado ficou uma bosta. Então, o que a gente chora? Não é todo dia que o resultado dá certo no experimento. Mas, assim, pode ter sido algum erro durante a desinfecção do material, pode ser que o sangue do paciente foi coletado de forma incorreta, pode ser que o isolamento do RNA não foi bom, pode ser que a pureza do RNA não estava boa, pode ser que as enzimas utilizadas no processo de PCR estavam degradadas. Então, tem todo um caminho a se seguir que a gente precisa tratar de forma mais cuidadosa possível para que o resultado seja fidedigno, tá bom? Então, a eletroforese, só para fechar aqui com vocês, a eletroforese é a técnica que a gente faz lá, a comparação das bandas de DNA amplificado por PCR. Então, é a migração e separação de partículas em uma matriz, suporte, submetidas a uma diferença de potencial elétrico. Então, os suportes, eles podem ser papel de filtro, acetato de celulose, gel de agarose, é o que é mais utilizado, ou gel de poliacrilamida.
É um gel que a gente usa numa bandeja no laboratório, e aí a gente faz os furinhos e põe o DNA da criança, DNA do suposto pai 1, DNA do suposto pai 2. E aí a gente vai correr. Ah, então esse aqui da criança está batendo com esse. Esse aqui da criança está batendo com esse. Aí compara, tá bom? Então, a migração das partículas depende do tamanho e da carga. Então, aqui em cima vai ficar as partículas, os pedaços de DNA maiores, e aqui embaixo os pedaços de DNA menores. Aqui é o PCR, aqui é a eletroforese. Então, nesse caso, ó, não ficou boa. Não ficou boa esse gel de agarose feito por PCR. Desculpa, esse aqui é uma análise de PCR seguido de eletroforese. Então, nesse caso, não ficou boa. Nesse caso, ficou bom. Aí o cara aponta. Ah, esse aqui tá bom. De eletroforese também não é fácil de fazer, às vezes fica ruim. Então, aqui é a bandeja, é uma cuba que a gente usa, então faz os furinhos, e aqui a gente põe o DNA. Então, põe DNA da criança, DNA do pai e DNA da mãe. O DNA, ele tem carga negativa, e aí ele vai descendo, a gente usa uns fios com uma corrente elétrica, e aí o DNA, ele vai descendo aqui, ó, indo lá para o lado positivo. Lembra que os opostos se atraem. Então, ele vai descendo, a parte do DNA maior fica aqui em cima, e a parte menor vai descendo aqui para baixo. Então, partículas de menor tamanho ou cargas mais negativas, elas correm primeiro, porque os opostos vão se atraindo e as menores, que têm menor densidade, vai primeiro. Então, é uma corrente elétrica. A eletroforese, ela é eficiente em promover a separação de partículas de acordo com o seu tamanho. Então, a gente pode usar aqui um gel, que a gente pode usar de poliacrilamida. Muitos laboratórios não usam porque ele é neurotóxico. Geralmente usa gel de agarose, mas no gel de agarose a gente usa uma substância que é necessária, que é chamada de brometo de etídio, que é cancerígeno. Eu trabalhei muito com brometo de etídio, então eu tinha que ter todos os cuidados necessários, manipulava dentro de uma capela, então colocava todo o EPI necessário para não ter nenhum contato com brometo de etídio. Pessoal, isso aqui são reagentes que a gente utiliza no protocolo para que tenha a corrida do DNA, tá bom? O mais importante de vocês levarem para a vida de vocês é como que acontece essa corrida de eletroforese. O DNA é colocado aqui e ele é puxado por uma carga positiva aqui oposta, e o tamanho vai correndo os menores primeiros por ser mais leve. E aí a gente consegue comparar as bandas aqui da criança, do pai e da mãe. Então, aqui tem os princípios, por exemplo, ó, uma corrida de gel de eletroforese. Então, aqui o ladder, ele é formado por diferentes tamanhos de DNA e serve como marcador de peso molecular. Então, o peso do DNA influencia muito. Quando submetido à luz UV, o gel ele apresenta um padrão de bandas. Então, cada banda é um fragmento de DNA de determinado tamanho. Então, esse gel de eletroforese, ele é ideal para a gente comparar as bandas de DNA após aí a amplificação. E aí a gente pode usar enzimas de restrição antes do gel de eletroforese para cortar locais específicos. Por exemplo, teste de paternidade, eu quero ver regiões específicas de microsatélites. Então, eu ponho aqui uma enzima, aqui de marrom, para cortar a região específica do microsatélite, que é aquela que identifica aquela pessoa. Então, eu corto a parte específica do DNA para comparar, tá bom? Eu consigo fazer isso. Então, submetendo o gel à corrente elétrica, os fragmentos eles separam-se em função do seu tamanho, sendo visualizados com brometo de etídio sob a forma de bandas no transiluminador. Então, corre-se paralelamente no gel o marcador de peso molecular. Então, é importante essas enzimas de restrição, porque eu consigo cortar a parte do DNA exata do paciente que eu quero avaliar no gel de eletroforese. Então, muitas aplicações foram já utilizadas hoje da biologia molecular, como, por exemplo, a produção de insulina terapêutica, que é o medicamento, né, que as pessoas elas injetam. Quem tem diabetes já consegue injetar insulina diariamente. Isso foi possível a partir da biologia molecular. A descoberta das enzimas de restrição revolucionou a biologia molecular, porque possibilitou montar moléculas de DNA recombinante, por exemplo, a produção de insulina. A partir dessa descoberta, os pesquisadores eles puderam manipular o DNA com extrema precisão, desenvolvendo de novos exames clínicos com maior precisão, por exemplo, os testes de paternidade criminalística. Cada vez mais vem sendo descoberta aí, novas descobertas na área da biologia molecular, e isso cada vez mais vem avançando as formas, os métodos de diagnóstico.
Então, essa descoberta aqui da produção de insulina foi ainda de 1980 e desde então só avanços. O que eles faziam? Eles pegavam aqui a célula humana do pâncreas, pegavam o DNA da célula humana, aqui eles pegavam o DNA de uma bactéria, um plasmídio, ó, em azul, lembra que é um DNA extracromossômico, pegava esse plasmídio e ligava ele aqui no DNA que produzia a insulina. Então, esse plasmídio eles colocavam dentro da bactéria novamente, o plasmídio em azul, ligado ao DNA retirado, produtor de insulina lá da célula do pâncreas. Então, essa bactéria ela fazia milhões de cópias de DNA produtores de insulina, e aí eles pegavam essa insulina aqui e começaram a comercializar. Vocês viram que demais? Através do plasmídio de uma bactéria, que é um DNA extracromossômico, eles fizeram uma combinação genética, recombinação de DNA, com um DNA ativo para a insulina, volta para dentro da bactéria, faz ela criar milhões de cópias, e aí pega aqui essa produção de insulina e faz aqui o medicamento. É demais, é engenharia biomédica. Então, a biotecnologia, vamos aprender um pouco sobre biotecnologia. Biotecnologia é qualquer aplicação tecnológica que utilize organismos vivos ou derivados destes para obtenção ou modificação de processos e produtos de interesse da humanidade. Assim como a engenharia biomédica é a tecnologia de manipulação do DNA com alteração de seres vivos. Biotecnologia é tudo que a gente vai estudar que envolve micro-organismos vivos para tentar buscar novos tratamentos, principalmente nessa área da biologia molecular. A engenharia biomédica é quando a gente tenta corrigir a mutação, colocar enzima, reduzir a acumulação, aplicação de terapia gênica, porque a gente vai manipular o DNA da forma que a gente quer. Então, a gente que vai orquestrar o DNA. Então, aqui, ó, o projeto Genoma, ele foi ideal para esse avanço dessas tecnologias. Disponível para os cientistas de todo o mundo, as sequências do genoma humano, elas constituem uma magnífica fonte de informação biológica que serve de base para a pesquisa científica e descoberta de inúmeras aplicações práticas. Porque o genoma, a gente consegue o sequenciamento do ser humano, então a gente consegue comparar se o paciente está saudável, se não está, como que a gente pode tentar avaliar ali um novo tratamento. Testes genéticos, a farmacogenômica, que é o desenvolvimento de vacinas e diagnóstico, genômica microbiana, então a gente consegue ver ali como que o DNA da bactéria ele consegue não deixar de ser resistente, avaliações de risco, terapia gênica, então o paciente tem uma doença, um câncer, vamos aplicar uma terapia gênica, põe um novo DNA recombinante, agropecuária, que são animais e plantas transgênicos. Então, eu quero a produção de soja, uma soja melhor. Então, eu faço ali uma recombinação gênica e aí a próxima leva de soja vai ser uma soja de acordo com o DNA que eu estou recombinando. Aplicações ambientais, bioarqueologia, antropologia, evolução e migração humana, aspectos políticos e éticos. Então, pessoal, são muitas técnicas que vêm sendo utilizadas com a biotecnologia e o avanço da biologia molecular. E aqui eu coloquei uma charge que o cara olha lá a avaliação dos espermatozoides de um determinado paciente, ele fala, não tenho dúvida, é do Neymar mesmo. Então, hoje a gente consegue avaliar amostras biológicas do paciente, observar o DNA e confirmar se é de tal pessoa, se não é, através da biologia molecular. Inclusive, avaliação de espermatozoide e avaliação de óvulo que é feita aí por meio do homem, tem a ejaculação, então coleta ali o sêmen, coleta os espermatozoides e faz a avaliação. Inclusive, fertilização in vitro é uma técnica aí da genética da biologia molecular. A gente pega o espermatozoide por meio da ejaculação, né, do homem, a gente coleta esse material, pode ser retirado o óvulo da mulher por meio de sondas, tem várias técnicas de retirar. Então, junta numa plaquinha in vitro o espermatozoide e o óvulo e faz a fecundação in vitro. Isso é fertilização in vitro. É mais uma área também que é usada na Biomol. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas imagens para representar. Aqui, por exemplo, ó, um retrovírus. Ele está aqui, a gente insere ele na célula do paciente, e aí esse RNA ele vai fazer uma transcriptase reversa para DNA, fazendo milhões de cópias.
Então, para vocês verem, se a gente quiser, por exemplo, vamos programar esse retrovírus aqui para ele ter um DNA de tal coisa, para ele ter um DNA de produzir tal proteína que vai ser boa para o tratamento dessa doença. Então, põe esse retrovírus, ele vem aqui, faz transcriptase reversa e ele insere seu material genético. É assim que a gente consegue hoje tentar modificar o DNA com a engenharia genética. É através de inserção de novos micro-organismos recombinantes, que eles são capazes de fazer processos aqui que podem alterar o DNA dessa célula. Essa célula que ela tinha um DNA programado, agora ela vai fazer outras cópias, tá bom? Então, através do DNA, a gente consegue fazer aqui vacinas também. Através do DNA, a gente consegue avaliar aqui in vitro respostas dos organismos. Clonagem molecular, onde a gente pega aqui o plasmídio de bactérias, põe aqui os DNAs recombinantes de tais tratamentos, tais doenças, avaliando proteínas, vacinas. Põe para crescer essa bactéria e depois aplica essa tecnologia em tratamento. Então, essa tecnologia ela permite estudar os genes e os seus produtos, obter organismos transgênicos e realizar terapia gênica. Então, por exemplo, se aqui faz parte de um DNA específico para uma determinada terapia de uma doença, eu faço milhões de cópias delas nas bactérias, porque bactéria é uma coisa que ela multiplica muito rápido. Então, eu pego isso daqui e faço a terapia gênica, aplico todo esse produto no paciente para que ele tenha ali uma resposta genética programada, como eu recombinei. Aqui um outro exemplo, aqui tem um plasmídio, eu ponho aqui a recombinação, volta para a bactéria o DNA recombinante, depois ele coleta aqui, faz a vacina e aplica no paciente, de acordo com essa resposta do DNA recombinante, que é o que eu queria que ele tivesse. Então, esse DNA recombinante, quando ele é inserido aqui no paciente, ele vai ter uma resposta referente a esse DNA que eu quis. Então, esse DNA ele vai induzir esse paciente a produzir anticorpo de defesa para uma determinada doença. Então, isso é bom. É uma combinação para que ele tenha uma resposta. Aqui tem mais uma imagem, combate à dengue usando biotecnologia. Então, aqui tem o vírus da dengue, a gente pega o vírus da dengue, põe numa planta, põe aqui dentro para crescer, então vai crescer uma planta aqui com uma outra capacidade, então ela não vai mais ser infectada pelo vírus da dengue. Então, aqui tem o vírus da dengue, extração de parte do DNA que codifica uma proteína, a proteína E. O DNA do vírus ele é inserido em um DNA que vai para a planta, o DNA é inserido em uma célula vegetal, a célula transformada é cultivada in vitro, uma planta é gerada a partir da cultura in vitro, e aí a planta carrega o DNA do vírus e se multiplica. Essas folhas elas são maceradas e as proteínas são purificadas, usadas como vacina. Olha que demais. Isso é muito legal. A gente pega o DNA do vírus, aí pega esse DNA, multiplica de uma determinada forma, faz aqui para ele crescer aqui na planta, macera a planta e faz a vacina. Então, tudo isso é possível a partir da teoria da biologia molecular. Biobalística é uma técnica utilizada, consiste em disparar microprojéteis em alta velocidade para introduzir DNA em tecidos vivos. Então, é utilizado em animais, por exemplo, eu quero que esse animal ele tenha tenha novos filhotes de tal forma. Então, eu vou fazer uma recombinação de DNA, pego uma biobalística, que é esse aparelho, é como se fosse atirar mesmo um pedaço de DNA no animal. A gente faz isso mesmo. É uma forma direta de aplicação. É como se fosse injetar uma bala ali, mas a gente injeta um DNA recombinante. Em animais, em plantas, para que a gente tenha produtos transgênicos. Produto transgênico é o quê, pessoal? A gente vai já falar sobre isso, que é quando a gente quer que uma planta, um determinado alimento, ele venha da forma que a gente espera. Então, a gente faz o quê? A gente pega o DNA, né? DNA, faz aqui a recombinação genética, põe aqui na planta esse DNA e aí os próximos frutos vão ser alimentos transgênicos. Por isso que a gente compra no mercado tantos alimentos transgênicos. São alimentos que foram modificados, tá bom? Então, foram alimentos que eles pegaram a planta, foram lá, alteraram o DNA, o genoma, e aí essa planta vem daquela forma, certo? Modificação industrializada.
Sondas de DNA são pedaços de fitas de DNA que a gente consegue marcar dentro da célula. Então, a gente pega lá o material genético da pessoa e eu vou conseguir fazer uma marcação com uma sonda. Então, eu quero saber onde está tal gene de tal coisa. Então, eu consigo marcar de cor verde onde está esse gene com tal deficiência. Então, é mais uma técnica que é utilizada também. A tecnologia aqui, o nascimento de um alimento transgênico, então é a busca dos genes, o intermediário, então eu pego aqui o gene, transplante e aqui a seleção. Então, aqui a gente vai ter a produção de soja, milho, novos alimentos modificados, porque a gente fez uma recombinação genética. E edição genômica é uma técnica que vem sendo muito utilizada, onde a gente consegue cortar esse DNA e fazer aqui uma recombinação. É uma enzima que chama Cas9, ela serve como uma tesoura molecular, carrega uma fita de RNA dentro dela. O RNA ele ajuda a encontrar o trecho do DNA a ser editado. Quando o alvo é identificado, a enzima ela corta o DNA em dois, alterando a sequência de um genoma. Após o corte, o DNA ele tenta se regenerar, sofrendo alterações em sua sequência, e o gene pode ser desativado no processo. Então, a gente consegue fazer esse processo por meio de edição genômica. É uma enzima que já vem sendo utilizada, que ela chama CRISPR ou Cas9. Então, aqui tem mais uma imagem que eu coloquei para vocês. Então, a técnica de edição genética é um mecanismo descoberto em bactérias que permite modificar os genes de forma rápida e eficiente, cortando algumas partes do DNA, inserindo partes novas. Então, o CRISPR ele é formado por uma molécula de RNA, aí aqui ela vem, vai cortar, e vai aqui insere aqui uma enzima de corte para que tenha o corte, e aqui tem a cópia saudável do DNA. Uma sequência de RNA sintético localiza e elimina as partes não desejadas do genoma. A enzima do complexo CRISPR, ela atua retirando as partes que não funcionam adequadamente e a região afetada ela é substituída por uma região saudável. Então, essa técnica é uma técnica de última geração, que é CRISPR-Cas9, que vem sendo muito utilizada em edição genômica para alteração do genoma. Tira a parte que a gente precisa tirar da mutação e coloca uma parte nova, saudável. Então, o Covid-19 é aí o que a gente vem mais lutando agora na biologia molecular para fazer a vacina, né? Então, pegou os pacientes infectados, fez o sequenciamento genético do vírus e agora está no processo de produção da vacina. Nós estamos na etapa 3, então na etapa 1 pegou a coleta de sangue aí dos pacientes que foram infectados para fazer o sequenciamento do vírus, né? E aí na etapa 2 fez a seleção dos antígenos dos vírus. Então, pegou aqui a imunoinformática e a literatura, os artigos científicos, e a produção e seleção dos melhores antígenos. Antígenos são fragmentos virais que podem ser utilizados em vacina, para que a gente faça a vacina ao paciente, para que ele tenha ali já o organismo preparado como defesa para quando tiver uma infecção contra o vírus. Então, na etapa 1, fez a coleta da amostra biológica dos pacientes infectados. Na amostra 2, pegou aqui a seleção dos antígenos do vírus, os melhores antígenos para a produção de vacina, por meio aqui de imunoinformática, análise de sequenciamento genético e literatura, né? Todos os artigos que foram publicados já com o vírus que era utilizado, a SARS-CoV, que é o que produzia a síndrome respiratória, que ainda não era o Covid-19, e aí tentar de forma parecida, de forma similar, tentar ver todos os avanços que já tem na literatura. Então, a gente está na última etapa, etapa 3, que é a validação do diagnóstico e elaboração aqui. Nessa parte, a gente tem aqui os diagnósticos que são realizados, essa aqui ainda não é a vacina é a próxima. Aqui. Então, nessa etapa aqui, é a validação que foram utilizados os diagnósticos para ver se os resultados eram positivos ou negativos. Então, na etapa 2, eles pegaram os antígenos que identificavam de forma fidedigna o Covid-19. Na etapa 3, foram os testes que foram desenvolvidos. Então, hoje a gente já tem testes para o Covid-19 de exame de DNA e imunológico por detecção ELISA. Então, são testes realizados imunológico, que é aquele rápido direto, onde coloca lá a amostra de sangue do paciente e é uma relação antígeno-anticorpo. No sangue do paciente tem lá o antígeno, reconhece o anticorpo, anticorpo que a gente reconhece, e aí tem o antígeno, antígeno-anticorpo. Então, pega o sangue do paciente,
E aí é uma relação de antígeno-anticorpo. Então, se no sangue do paciente tem o anticorpo IgM, quer dizer que tem uma infecção aguda. Então, vai pegar o antígeno do kit, do exame, e o anticorpo do paciente. Então, no sangue vai ter o anticorpo. IgM quer dizer que é infecção aguda. IgG quer dizer que é uma infecção que já passou, que a gente fala de crônica. Então, IgM quer dizer que ele acabou de se infectar com Covid-19. E IgG quer dizer que é uma infecção que já passou, que ele já está vacinado contra o Covid-19. Então, é assim que faz a análise. Então, pega o sangue do paciente, pega o teste de detecção. Então, se o paciente ele tiver o antígeno, já foi selecionado aqui na etapa 2, selecionaram os melhores antígenos, e aqui na etapa 3 é o diagnóstico. Então, o diagnóstico pega o sangue do paciente. Se tiver nesse sangue do paciente o anticorpo IgM, quer dizer que é infecção aguda, acabou de se infectar. Se tiver no sangue do paciente IgG, quer dizer que esse paciente ele já se infectou, já foi revigorado e ele já tem anticorpos de defesa a longo prazo para uma próxima infecção. Então, a gente tem os testes rápidos ou diretos e tem os testes indiretos. E tem os testes moleculares, que é aquele que pega o sangue do paciente, faz a reação em cadeia de polimerase, o PCR, e aqui a gente consegue avaliar a carga viral. Esse é o teste padrão ouro, tá bom? Então, tem o teste imunológico, que avalia a proteína, porque antígeno é proteína, e a gente trabalha aqui com a biologia molecular, que é a parte genética. Então, a vacina ela está em análise ainda, eles estão avaliando a vacina para o Covid-19, agora aqui que está na etapa 3, confundi com aquela outra figura. Então, a etapa 1 é a etapa que o laboratório ele define a melhor composição da vacina. A etapa 2 é uma etapa pré-clínica, realizada em testes em animais, que já está ok. Essas duas etapas já foram testadas nessas diversas universidades aqui, e agora nós estamos na última etapa, que é a fase clínica, com testes em seres humanos. Todas essas faculdades, elas estão nessa última etapa de validação da vacina, inclusive aqui no Brasil, no Instituto Butantan, e o adenovírus modificado é um vírus que carrega um pedaço do material genético do SARS-CoV-2. Então, instiga as células do nosso corpo a produzir as chamadas espículas, que são as nossas respostas de defesa contra esse Covid-19. Então, a vacina é o seguinte, ela pega um vírus modificado, que chama adenovírus, e ele carrega um pedaço do SARS-CoV-2 da Covid-19 de forma inativada. E aí, essa vacina vai injetar esse vírus modificado no nosso corpo e vai induzir as nossas células a produzirem aí defesa contra o vírus do Covid-19 numa futura infecção, tá bom? Então, aqui, só para fechar também, quem tiver interesse em trabalhar com biologia molecular, tem programas de pós-graduação que vocês podem trabalhar com biologia molecular, não só o biomédico, o biólogo, mas todos os profissionais da saúde, eles podem fazer pós-graduação nessa parte de aconselhamento genético e genômico, inclusive tem esse programa que eu coloquei para vocês aqui, se vocês quiserem assistir esse vídeo, que tem no YouTube, eles descrevem um pouco sobre as linhas de pesquisa, e vocês podem trabalhar com a parte de biologia molecular, mesmo psicólogo, enfermeiro, você define o seu projeto, o projeto que você quer fazer, a sua pós-graduação, e aí você consegue trabalhar fazendo análises aí de amostras dos pacientes. Tem aqui o estudo dirigido, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai responder algumas perguntas e respostas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Na próxima aula eu vou responder todos os comentários que tiver. Um beijo.